Quem vai ser o primeiro a levantar a mão para fazer uma pergunta? Vamos aproveitar esse momento. Teve gente que veio de muito longe. Tem uma pergunta, duas. Ele levantou atrás de você, ganhou. Tem que falar o nome e de onde o senhor é, por favor. Lorival Cristóvão. Sou de Ribeirão Preto hoje. Eu queria perguntar para o Miguel. Qual é a finalidade que você falou na exportação já com prenhez? Qual é a finalidade dessa prenhez? Muito bem, sou Lorival de Ribeirão. Infelizmente, nós estamos com o microfone só, temos que perder um tempinho aqui para chegar até aí. Segura aí, Rural. Vamos lá. Bom dia, seu Lorival. Bem? Feliz. O que eu converso com essa turma da exportação, o relacionamento que a gente tem, basicamente é o seguinte: todo mundo está atento de que o grande celeiro mundial é o Brasil, correto? E assim como às vezes a gente não quer ficar China dependente, ou Estados Unidos dependente, ou Arábia dependente, eles também não querem ficar 100% dependente só da importação, né? Então, muitos estão levando a genética nossa até para recompor rebanhos lá. Eu vou dar um exemplo para o senhor aqui. Eu não vou ter certo dado, mas o Gustavo, que mexe com essa parte de exportação, Gustavo Tiveron, me passou um dado de que eles tiveram um problema na Turquia agora recente, um problema sanitário recente, onde eles estão tendo que fazer recomposição de plantel, reposição de matrizes. E por isso eles têm trabalhado para levar também essas fêmeas para que possa ter a produção lá e não ficar só dependente de importação e exportação, ok? E talvez, aí já é uma opinião, tá? Mas nós somos a referência no mundo quando se fala de pecuária, né? Nós somos o maior rebanho, não somos ainda o maior produtor, tem um espaço muito bom para se alcançar, mas se você pegar nos últimos 10, 15 anos, os rebanhos nacionais, os rebanhos brasileiros, comparado a rebanhos mundiais, foram os rebanhos que mais deram grandes saltos. Naturalmente, a gente tinha espaço para evoluir. Logo, a gente é visto também como fornecedores de genética. O pessoal acredita na genética que sai daqui. Então, não é muito incomum, por exemplo, você ver fêmeas saindo para a África, fêmeas saindo para países árabes, e quem sabe aí a gente não forneça para outros países também. Mas o fundamento principal é não ficar tão dependente, tão refém assim de importações, ok? Espera aí, calma, você vai dar contribuição no microfone. Mas você espera só um pouquinho, deixa eu ir pela ordem. O assunto engatou, só então, na sequência. Não, eu quero dar uma contribuição no seguinte: esse problema de diminuição de rebanho não é só no Brasil, é uma coisa a nível nacional, internacional. Os Estados Unidos hoje tá cruzando Angus em vaca de leite para poder fazer bezerro. E estão matando animais de 700 quilos para agregar valor ao peso disso daí. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente, né, de participar desse mercado com animal vivo, dessa forma toda que você está falando aí. Muito obrigado. Aqui, Miguel, deixa eu falar. Contribuição do Sérgio Ribas, de Jataí, tem que botar a legendinha ali. Agora, o nome do senhor e de onde o senhor é, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Miguel Carvalho Dias, eu sou de Poste Caldas, mas moro em Baipendi hoje. 2 pontos. O grupo Mocho Caracu vai fazer um núcleo, vocês têm ideia de fazer um núcleo para poder, junto a esse núcleo, fomentar mais e trazer mais criadores para o núcleo. E eu queria... eu crio Tabapuã também, e eu registrei as marcas minhas, Tabapuã da Verde de Minas Gerais e tal. E na segunda-feira tem um pessoal lá em São Lourenço que registra marcas, e eu pedi para ele ver se não tinha Mocho Caracu, estava registrado. Não está registrado. E eu mandei registrar. Mas mandei registrar sem ordem de vocês, mas enfim, com o intuito de como ia ter reunião hoje, e talvez durante essa semana alguém pudesse registrar, eu já estou avisando que foi registrado em meu nome, só que está disponível para o Mocho Caracu, claro. Isso aí é o presente que eu vou dar para vocês. E
Demora mais ou menos uns 2 a 3 meses para o Ministério aceitar o registro, mas tá registrado e quando for registrado, disponibiliza para o núcleo, para quem quiser passar. Aí, Celso, Carvalho Dias contribuindo para o nosso grupo, tá vendo? Isso daqui tem raça lá dos Carvalho Dias. Muito bem. Mas deixa eu recuperar a primeira pergunta. Para quem que o senhor fez a pergunta? Eu acho que não é você que falou sobre associativismo, cooperativismo, que tinha que fazer. Rafael. É o Rafael. Pergunta para o Rafael do associativismo. Rafael, lá em cima, como é que faz para juntar o povo? Como é que você faz? Você toca o berrante? Como é que é? Para juntar, fazer o associativismo. Sempre em grupo as pessoas são mais fortes, né? Você trabalhando em conjunto, coeso, sempre vai dar resultados melhores. Na verdade, já existe a associação nossa, é a associação do Caracu, né? A Associação Brasileira de Criadores de Caracu, que é a associação. Acho que esse é um grupo aqui que faz um trabalho uniforme e a ideia é divulgar, trabalhar em divulgação e trabalhar numa linha de genética, né? De troca de genética, troca de informação. Eu acho que no núcleo não é a ideia. Já tem a Associação Brasileira dos Criadores, isso que é um grupo de fomento de propaganda, de divulgação e troca de genética, etc. Muito importante também ter a imprensa aqui, as nossas transmissões, né, para a gente poder fazer a evolução da marca. Por favor, o seu nome e a pergunta. Eu sou Alexandre Zadra, zootecnista. Eu queria fazer primeiro uma colocação. Existe uma outra oportunidade, Miguel, que é a gente que trabalha com inseminação há muitos anos, viu, Zé? A gente fazer a inseminação com o europeu e repassar com um taurino adaptado, que é o caracu. Com isso, você tira a diferença, Trovo, dos 30 quilos que tem do início para o final da estação. Isso é uma oportunidade, né, Miguel? Para a gente poder divulgar que é uma oportunidade grande do repasse com taurino para tirar essa diferença de primeira e segunda cria. Agora, a pergunta que eu vou fazer, Zé, para o Zé Geraldo e para o Trovo, é o seguinte, para todos que estão aí. Nós temos que cuidar com parto. Uma grande riqueza do caracu, Trovo, é parto fácil. Então, a gente viu o Nelore, a seleção, seu Zé, seleção para peso. Hoje a gente tem que ficar procurando Nelore e parto fácil. Isso é absurdo. Procurar. Não, tá certo que hoje tem precocinha, né? Todo mundo quer fazer a precocinha, então muda um pouco o resultado. Mas o que eu gostaria de saber de vocês é se vocês têm essa preocupação e esse objetivo dentro do índice que vocês venham a criar, parto. Porque onde é usado o caracu na inseminação? Sobre a precocinha Angus. A gente sabe que taurino sobre meio sangue taurino não tem tanto problema de parto porque ele adianta a estação. Né, adianta 15 dias no parto. Mas eu gostaria de saber se existe essa preocupação de manutenção de parto fácil. É uma sugestão também. Muito bem, ele chamou o doutor José Geraldo e o Trovo para a conversa. Doutor José Geraldo. Tá bom ou não tá? Tá? Ô Zadra, Sim. logo mais à tarde, nós vamos começar a apresentação dos animais. E o primeiro lote que foi escolhido para a apresentação, justamente nós vamos mostrar esse aspecto. A sua pergunta, nós vamos mostrar no primeiro lote. Eu sou técnico credenciado pela associação, pelo MAPA, para prestar serviço aos criadores. Sou veterinário de formação, não trabalho só com o caracu, trabalho com fazendas de produção, né? Ainda sou dos veterinários antigos que toca a vaca no dedo, que vê, né? Aí toda fazenda que vai, eu tenho um menino com tração que quer brigar comigo e tal, mas é normal, né? E o que nós vamos mostrar lá é justamente um lote de novilhas primíparas, né, que são filhas de 6, 7 touros e os produtinhos de 6, 7 touros, que é a facilidade de parto. Em fazendas que eu presto serviço, nós normalmente utilizamos o touro caracu em novilha, para que não dá problema de parto. Isso é um problema que existe realmente no Brasil, no país. Touros matadores aí, produzem bezerros grandes. Agora, doutor Trovo. Complementa. Tá. Alô?
Não, eu só tenho a acrescentar o seguinte: não existe no momento um trabalho aqui já que a gente possa dizer que está fazendo. Eu não faço e creio que a maioria do pessoal do grupo não faz, porque não está sendo colhido. Na maioria dos rebanhos não se colhe o peso ao nascimento. Mas isso aí pode vir a ser um problema no futuro. Nós sabemos que, por exemplo, no Nelore, durante muito tempo não se deu atenção a isso e hoje já se conhece. Tem muitos touros. O doutor Luiz Niemeyer deve conhecer bem esse assunto. Existem touros que realmente, você sabe, criam problema, né? Então, eu acho que nós temos que estar atento. Mas o que nós temos é o que o Zé falou. Hoje nós temos o interesse, inclusive, do pessoal que trabalha com precocinho em utilizar o caracu, porque reconhecidamente produz animais de peso a nascer mais leve. Você sabe bem disso. Tá bom? Muito bem. Seria isso. A pergunta aqui desse lado, essa moça aqui. Qual é a sua pergunta? Seu nome e de onde? Meu nome é Regina, eu sou zootecnista de profissão. Eu tive o prazer de trabalhar por mais de 20 anos, lado a lado com o Dr. Cícero, em vários setores da pecuária, e lado a lado com o Zé Geraldo e o Trovo aqui na fazenda. Quero parabenizar o Celso e a família por estarem dando continuidade a esse trabalho. E também dizer que o primeiro animal mocho, oficialmente foi registrado aqui, com a presença minha e do Zé Geraldo, onde a gente pôde colocar essa marca do M aí, que foi muito prazeroso, muito bacana. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. E aí eu queria fazer 2 perguntas para o Miguel. Você disse que está tendo um trabalho, né, do ano passado para esse ano. Então, eu queria saber como você sente a evolução em um ano, depois que eles abraçaram tudo isso. E a segunda pergunta, que é um pouco mais polêmica, é como que os frigoríficos, os exportadores, estão pensando em mandar essas novilhas prenhas, colocar num navio, mandar para o exterior, sendo que hoje isso é um problema seríssimo já com os machos, e eu imagino colocar uma novilha prenha. Como que eles estão trabalhando isso em cima desses ativistas, essas coisas todas que têm acontecido aí? Ô, Regina, eu citei, eu acho que, ao meu ver, nossa responsabilidade profissional, quando a gente está, sobretudo numa empresa comercial, mas que a gente tem que atuar tecnicamente, a gente tem não, nós somos contratados para atuar tecnicamente, ao meu ver, né, isso eu vejo muito pelos Zadra, o Zadra sempre me inspirou muito com relação a isso, independente da bandeira que eu estava vestindo naquele momento, a gente tem que ter um relacionamento com o mercado, de modo geral. Eu não entro tanto em detalhes na operação. O que a gente resgata, Regina, é basicamente o seguinte: quais as oportunidades que algumas frentes abriram para o nosso gado, para a valorização da nossa arroba, o preço do quilo do bezerro e tudo mais. Sendo muito honesto e transparente com você, até porque eu não sei se é diferente, eu não tenho ideia de como vai ser feito essa situação. Posso correr atrás da informação e trazer para você num segundo momento. Mas o fato é que era um entrave muito grande, mas pelos países lá de fora, não pelo Brasil. Então, se eles flexibilizaram ou mostraram o que precisava ser feito, o brasileiro correu atrás e fez o que eles pediram para ser feito para poder exportar. Lógico, a gente vai começar a ter volumes agora e talvez parte da tua resposta vai vir depois de 1 ano, 2 anos, através do resultado lá na frente. Então, nesse setor, eu sou um curioso também, gosto de estar relacionado com o mercado, mas a forma como que será feito, honestamente, eu não tenho essa resposta para você. Eu só sei que está aberto o protocolo. Bom, com relação à evolução, e aí entra um pouco dentro do que eu acabei de falar. Eu acredito que qualquer raça ou qualquer grupo
dentro de cada raça, para que as coisas aconteçam, ele tem que aliar a parte genética, né, do fornecedor de genética, do criador, o mercado, e aí eu sou uma parte do mercado, porque eu represento uma central, né, e a ciência, né, que é através de dados que a gente consegue ver se está tendo ou não evolução da raça. O que eu posso te garantir, aí sim, acompanhando de perto o processo e tudo mais, é que o grupo evoluiu muito do ano passado para cá, porque ele está trabalhando nesses 3 pilares. E aí, até o... Desculpa, é João, né? João Batista. O João Batista comentou aqui, e tem o jornalismo aqui para divulgar, e a gente cansou de falar que a gente tem que falar mais sobre a raça. Eu consigo acompanhar isso porque, trabalhando há 15 anos focado no taurino, por exemplo, o Chique foi um touro que a gente levou para a Central, né, seu Elias? Eu consigo ver o perfil de touros que chega hoje comparado ao perfil de touros que chegaram para mim há 10 anos atrás. O modelo de carcaça, a produção, e tem que ser assim. O Chique, hoje, ele vai estar sendo usado como tempero. Mas massivamente, a gente tem que, na lógica, né, você como zootecnista sabe disso, mas massivamente a gente tem que usar essa geração mais nova. Por exemplo, o touro do Hugo, que acabou de entrar lá na Central, porque ele carrega a genética mais atual. Ele carrega a carga genética da qual a gente identificou na fazenda, identificou através do IZ, através de dados, e nós, como mercado, temos a responsabilidade de pulverizar essa genética. Assim como o touro, por exemplo, o Trovo tem 2 touros lá também excelentes, e aí cai já em touros de maturidade, que o pessoal utiliza pela segurança do que já viu nascer. Ali mostra o touro jovem, onde a gente tem a expectativa do que vai nascer. E não tem dado errado. É claro, a gente está falando de um país extremamente heterogêneo, onde cada sistema de produção exige um perfil animal e um indivíduo, especificamente para aquele sistema de produção, para a gente ter o melhor resultado. Logo, na média, a gente percebe que a média da produção do mocho caracu, ela tem se superado. Então, isso que me dá muita segurança de falar que, no ano passado, eu já vejo uma evolução pelos filhos que nasceram também, pelo perfil de touros que chegaram para nós, ou até mesmo que foram oferecidos para nós. E espero que o ano que vem, acredito fielmente por esse tripé que esse grupo está trabalhando, que o ano que vem, com certeza, na hora que a gente falar de mais um touro contratado, o perfil vai estar melhor ainda. Não é para te apertar não, tá, Hugo? Mas espero que esteja melhor ainda, porque esse é o princípio do melhoramento genético e a gente vê isso nesse grupo. Okay? Muito bom, Miguel. Agora uma pergunta aqui do fundo, da representante da 2Z, lá de Sertãozinho. Nome? Bom dia a todos. Meu nome é Lenira, trabalho com melhoramento genético animal lá no Instituto de Zootecnia. Sempre trabalhei com gado de leite e interessante que eu trabalhei com os dados da Fazenda Chiqueirão, que eram de leite, tanto no mestrado como no doutorado, e agora eu comecei a trabalhar com o rebanho de corte do IZ. Bom, gostaria de agradecer o convite do Celso e do pessoal do Caracu Mocho, e parabenizar o grupo, né? Outro dia eu falei numa palestra, e eu falo para os meus alunos, meus inúmeros alunos, que o caracu é realmente o taurino adaptado. E, assim, coisa que eu não me conformo do brasileiro às vezes, dar valor ao que vem de fora e esquecer o que a gente tem de bom aqui. E eu acho que o caracu, gente, é um diamante que está sendo lapidado. Essa é a minha opinião. Pelo que eu tenho visto no IZ, a adaptabilidade assim, impressionante. Impressionante. O nosso gado, especificamente, bem dócil, prolificidade, né? Um gado muito e saudável. Né? Por exemplo, nós estamos tentando fazer estudo de carrapato, que um dos colegas pediu, amostras, tal, e a gente levou as fêmeas que estavam no pasto para o tronco para ver se tinha carrapato.
não tinha carrapato. Então, assim, eu acho que nós, brasileiros, precisamos destacar o que a gente tem de melhor. E, no caso do caracu, nós precisamos realmente agarrar e divulgar essa raça e fazer mais pesquisas, mais e mais. Então, eu tenho um grupo enorme de alunos, nós estamos fazendo muitas pesquisas, deixo o convite a todos que quiserem participar da pesquisa com a gente. Pesquisas com chifre, alguns criadores já estão aderindo, pesquisas com slick hair, nós estamos começando. Nós já genotipamos cerca de 1.000 animais do IZ, e, junto com a Neogen, nós estamos tentando agrupar os criadores, que eles comecem a genotipar também, porque a genotipagem ela é muito importante, não só para os nossos estudos, para a gente conhecer espaços, né, períodos, locais específicos do genoma do animal que interferem em cada característica. Então, nós temos muito que estudar do caracu. E o interessante, ninguém tem feito estudos com caracu. Então, vamos aproveitar e tentar fazer o máximo de coisa possível. Então, com esses 1.000 animais, nós vamos ceder os genótipos para a Embrapa, né? Nós vamos fazer uma troca de genótipos com a Embrapa para incorporar as informações genômicas nas avaliações genéticas. E, bom, fica o convite, eu queria só mais parabenizar e fornecer informação a respeito da pergunta do meu marido, que é com relação ao peso ao nascimento. Como vocês sabem, o rebanho do IZ é um dos principais rebanhos fornecedores de material genético para outros rebanhos. E nós fizemos uma tendência genética para o peso ao nascer de 1978 até agora. E o que esse gráfico, né, representou? Que o ganho genético para peso ao nascer tem sido de 0,07 quilos por ano, ou seja, 70 gramas por ano de ganho. E o nosso é um rebanho que faz uma seleção de longa data para peso. Então, quando a gente seleciona para peso, logicamente, há preocupação, porque há uma correlação genética muito forte entre todos os pesos. Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque se você está selecionando para peso, aumenta todos os pesos, né, em todas as idades. Então, a gente tem essa preocupação constante lá no IZ com relação ao peso ao nascimento e também ao vigor ao nascimento, que é uma característica que a gente ainda não está coletando, mas eu pretendo coletar. Mas o que a gente percebe é isso, é um ganho muito pequeno para peso ao nascer, que é desejável. Tá? Significa o quê? Que a seleção que a gente está fazendo para peso ao ano, ou, no caso das fêmeas, aos 550 dias, não está afetando a facilidade de parto. Ou seja, não temos problemas de parto, porque o peso ao nascer ainda é pequeno, ele é pouco afetado por enquanto. Então, essa é uma informação super interessante para todos vocês. E era só para falar mais das pesquisas que a gente está fazendo e parabenizar o grupo. Eu espero continuar trabalhando com todos vocês e esperamos que vocês participem conosco lá das pesquisas, nos visitem. E outras pesquisas que nós começamos com relação ao consumo alimentar. Então, esse é o 2º ano que nós estamos fazendo, medindo o consumo alimentar e também algumas características de comportamento ingestivo, que é feito com base nas informações, né, que são coletadas pelo Intergado, né, pelos equipamentos que medem o consumo alimentar diariamente. Tá? Então, são inúmeras pesquisas e eu espero continuar contando com todos vocês. Palmas para a doutora Helenira. Antes do Miguel só complementar, eu preciso do nome completo para ajudar os editores, né, coitado?
O nome completo é Lenira Elfaro Zadra. O Zadra veio dele. E é ele que me ensina gado de corte, porque eu sempre trabalhei com gado de leite, e aí as minhas dúvidas de gado de corte, ele que ensina. E meus alunos, claro. Obrigada. Muito bom isso. Miguel, por favor. João, agora... Alô? Tá. Ô, João, agora como participante na mesa aí, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. A gente percebe que o grande trunfo, a carne mais requisitada dos programas de carne de qualidade é justamente da fêmea, né? E a gente costuma falar em apresentações aí pelo Brasil que quem faz cruzamento industrial só produz macho, porque a fêmea ela tem valor de macho em boa parte desse país. Ou seja, além da questão do ganho de peso que o Zadra falou, que você incrementa, a fêmea ainda, né, dos animais de fundo, vamos falar assim, você ainda tem uma valorização financeira dessa fêmea. Então você tem aí, agrega um valor financeiro muito interessante para a propriedade. Partindo desse princípio de olhar a parte financeira, Vanildo, Valdeni, perdão. A partir desse momento, olhando essa parte financeira direta, né, que a gente ouve falar, que a gente acompanha alguns clientes, você mostrou um lote muito interessante ali no leilão. E o leilão ele baliza muita coisa, né? Qual foi o preço que foi vendido comparado ao leilão daquele lote que você vendeu lá? Doutor, a valorização da fêmea da Meisan Caracu, ela ainda está sendo pouco vista, porque o resultado dela em comparação a outros cruzamentos ela é muito próximo ou igual. E hoje a gente tem a gente ganha em dois setores. Primeiro que você, partindo de um ponto, de uma fazenda que desmama, a hora que você usa o cruzamento do Caracu, você vai subir o ganho de peso em torno de 10%, e a gente está tendo um faturamento aí em torno de 5% a 8% em cima do valor. Então vamos falar que no mínimo 15% de faturamento a mais da fazenda. Vamos falar independente. A fazenda desmama o bezerro do que você tiver lá, porque de vizinho para vizinho já dá diferença, imagina a nível nacional, né? Então essa questão é em torno de 15% de faturamento a mais. Agora, voltando nessa meio-sangue, aí muda totalmente usar ela como mãe. Porque o maior índice de prenhez, hoje a gente tem o índice de prenhez, nosso diferencial é em torno de 10% a mais de prenhez. E no desmame também dá um resultado melhor. Tanto é que a gente vai partindo mais para Meisan Caracu. Você entendeu? Então, quanto melhor for o cruzamento que entrar F1, melhor for a matriz Nelore, melhor for o que entrar dentro desse cruzamento, agora tem que aproveitar ela como mãe. Essa daí é uma coisa que nós, como criador, aí, que consegue fazer um pouco de cruzamento, usa ela como mãe, porque essa daí é um resultado que não tem erro. O doutor José Geraldo quer fazer um complemento. Continuando a pergunta do Miguel Carvalho Dias, ele questionou sobre o grupo quer montar um núcleo. Não, o grupo é um grupo de criadores que se juntaram, todos são sócios da Associação Brasileira de Criadores de Caracu, registram gado, são sócios. Quem representa a raça é a associação. Até estava aí sentado o vice-presidente, o professor Renato Visconti, que é vice-presidente da associação. Então o grupo não tem essa conotação de montar núcleo. Dos integrantes do grupo, pelo que eu sei até hoje, é um grupo que cria uma raça e se juntou para trabalhar e cuidar do material que eles trabalham e que eles criam. O objetivo é esse. E o grupo está à disposição de todos os criadores interessados. Ok? Muito bom. Perguntas? Pessoas que... vem para cá. Um instantinho aqui. Nome? Rodrigo, Ribeirão Preto.
É para o Miguel, ele colocou uma imagem das oportunidades de cruzamento do Caracu. Eu não entendi muito bem, não escutei direito aqui. A última oportunidade. A última imagem. A última imagem é de vaca, representando vacas de leite, tá? O meu amigo Sérgio Ribas acabou de falar agora mesmo sobre a situação dos Estados Unidos. Tem uns 4 meses que a gente esteve lá e conversando com os produtores de lá, realmente, os Estados Unidos está no menor nível do rebanho dos últimos tempos e boa parte dos touros de corte está sendo canalizado nas fêmeas de leite por conta de uma questão de leite, de preço de leite e tudo mais. E a isso se deu o nome de Beef on Dairy, ok? Ou seja, nós temos, por exemplo, uma baita oportunidade em fazendas leiteiras que utilizam raças sintéticas ou raças zebuínas puras, de que parte desse rebanho em que o leite não justifica, né? Aliás, não o leite, perdão, a fêmea permanecer não justifica por conta da qualidade genética dela. O pessoal tem feito muita FIV nas melhores vacas, né? Tirando com semi-sexado muitas das vezes, reproduzindo e multiplicando mais essa genética de ponta dela. E nas outras fêmeas, eles têm utilizado um animal de corte e a isso se dá o nome de Beef on Dairy. O que vale lembrar que essas fêmeas, elas têm muita qualidade, muitas das vezes. O produtor de leite, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é dar comida para animal. Eles são muito bons nisso, ou seja, a gente sabe que a genética ela só expressa se ela tiver um ambiente favorável a ela. Então, a partir do momento que você tem um produtor fantástico, principalmente na produção de qualidade de comida, entrega para ele uma genética com extremo potencial, não só de ganho de peso, mas também de qualidade de carne, você cria, então, um cenário como uma baita oportunidade para ter um ganho financeiro, e aí você não produz commodity, você produz um produto premium, vamos falar assim, e que esse produto normalmente ele não custa, ele vale. Eu enxergo como uma baita de uma oportunidade. Só que eu também não sou bobo, porque assim como eu enxerguei depois de muita gente através de falas, e criaram-se algumas associações, grupos que trabalham com essa parte de qualidade de carne e até a indústria que hoje certifica o animal oriundo de Beef on Dairy. Então, por isso que eu enxergo como uma baita oportunidade para o mocho caracu. Tá? Muitos, aqui a gente está sendo televisionado pelo que o João falou, a gente está numa fala defendendo uma raça, a gente sabe que o Brasil tem N raças fantásticas. Acabou de se falar aqui a importância da base de qualidade para você, utilizando um touro caracu, também produzir um animal de qualidade, né? Metade vem da mãe, metade vem do pai. Eu convido todo mundo a visitar uma fazenda onde tenha um cruzamento de caracu, uma boa fazenda que faz um trabalho sério, a visitar os produtos caracu lá na fazenda. O Trovo, por exemplo, ele está numa região extremamente desafiadora. Olha como são os animais lá. Eu já fui no Pará e vi animais tricross lá que são excepcionais. Animais de 22 meses e 20 arrobas. É isso que a indústria quer. Porque o primeiro cliente dela é o consumidor brasileiro, e reforço, que aprendeu a comer carne de qualidade. Então, é um recurso também, é uma janela que a gente tem de oportunidade também, o Beef on Dairy, até por conta do sistema de produção que esse animal ele é criado. Ok? Muito bem. Tem um complemento aqui do senhor Alexandre Zadra, por favor. São 2 perguntas. Valdeli, quantos % mocha sobre a Nelore? Os caras com mocho ou outros podem me responder. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, Zé, a questão de ultrassom. O grupo está firme com o ultrassom para selecionar com ultrassom e fazer um programa de melhoramento utilizando ultrassom? Ou é só o Trovo, um ou outro que vem fazendo? São 2 perguntas. Primeiro, quanto mocha no Nelore e depois para o Zé. Valdeli.
Hoje ela vai dar em torno aí de uns 70% mocha. Isso porque, tipo, o meu gado, o nosso gado da nossa família, ele está em 70% mais ou menos, 80% do mocho. Porque a gente começou em 2014 a fazer mocho, né? Então, você, apesar disso, a gente eliminar e o gado dar a virada rápida, é em torno de 70%, que também entra um pouco de vaca mocha, Nelore, também no programa. Muito bem, Zé Geraldo. Ô, Zadra, é o seguinte, já foi falado mais cedo, a função do grupo é ter o mesmo foco. E nós temos criadores com 300 matrizes, criadores com 50 matrizes, cada um em uma região, outra. Então, o que está se fazendo é assim, aperfeiçoando. Cada criador, nós sabemos o que deve fazer, mas nós vamos fazer o que a pessoa pode fazer bem feito para ter qualidade de informações. Então, nós já temos utilizado a DGT, temos utilizado a Valco, através do Yuri, por exemplo. Né? Tem criador aí que usou. Nós temos uma parceria aí já de longa data com a Valco, com o Yuri e tudo. Então, tem o intra-rebanho deles lá. E, como disse o Tro, vamos fazer o simples bem feito para que a gente erre menos, né? Que tudo é em média, tem a probabilidade do erro sempre em cada decisão. Então, para que a gente erre menos. No grupo aqui, por exemplo, nós temos a informação do intra-rebanho feita as continhas nossas. Nós começamos, esse ano já fez um intra-rebanho com a Val. Nós começamos a mandar uns dados para o programa Gene Plus. Então, à medida esse grupo vem se estruturando, cada criador vai estar, na medida do possível, né? O Rafael Cleaver lá na Bahia, nós já fazemos o intra-rebanho e usamos ultrassonografia, já é o segundo ano que a gente avalia na hora de escolher os animais que mostram uma régua positiva para ganho, musculosidade e tal. O Antenor Junqueira, nós já estamos no segundo ano usando o intra-rebanho com ultrassom. Então, isso, sim, ver se o boi tem musculatura não é difícil de ver. Agora, gordura, marmoreio, aí no olho não... Apesar de precocidade, no visual também dá para ver. Mas tem que medir. Quando você mede... Só o mármore que talvez... Mas é assim, então nós estamos trabalhando nesse sentido, procurando obter informações seguras para tomar decisões, né, no curral. Muito bem. Pergunta do senhor José Luiz Niemeyer. Primeiro, agradecer o convite que teve aqui, muito bem recebido a vocês todos, a dona Helena e família. Muito obrigado. Eu vou contar uma historinha. Eu sou criador de Nelore há 60 anos. Comecei, primeiro bezerro Nelore nasceu na fazenda em 1964. E eu era o criador e eu tenho 87 anos. Então, há 20 anos atrás, no começo desse século, eu aluguei uma fazenda em Dourados e tinha um gado Brangos. É um gado Brangos meio caboclo, meio misturado, umas meio sangue, outras registradas. E eu comecei a criar Brangos, já me entusiasmei, né? E comecei a levar os... Aí resolvi registrar esse gado e... Quando eu fui pedir para eu desocupar a fazenda, eu matei os touros brancos que tinham lá, que também não eram registrados, alguns não eram registrados. Aí voltei, mandei os touros Nelore para lá, aí foi um desastre em termos de distocia. Foi um monte de parto, com dificuldade de parto, mas muito, muito grande mesmo. O Nelore mais ossudo com o Brangos, meio Brangos, né? E eu trouxe esse gado para São Paulo, porque aí eu devolvi a fazenda e comecei a criar Brangos. E o começo foi muito bom. Eu vendia, no meu leilão, eu fazia o melhor preço de touro Brangos do Brasil. Claro que era pouco, eu não estou me comparando com a GAP, não, mas era... Eu, quando vendia um Nelore por 12 mil, cheguei a vender Brangos de média de 27 mil, porque era procura para o cruzamento, um gado fácil, o Angus, também um gado bem trabalhado no marketing.
E aí eu me entusiasmei, comecei a criar brangos, aí no instante eu comecei a usar toda a técnica que eu uso no Nelore no brangos, quer dizer, transferência de embrião, ultrassom de carcaça, e fui por aí. E aí começou a aparecer as decepções. Primeiro, o bezerro puro, brangos, no calor nosso, a minha fazenda é perto de Araçatuba, em Guararapes. Para chegar no curral de manhã, depois do sol, ele não ia, ficava para trás. Doenças que apareceram no brangos, de uma tacada só, morreram 30 bezerros. Né? Que para mim era... Eu perguntei com outros criadores que tinham mais, ele falou, aqui morreu 80. No brangos, e no Nelore não morreu nenhum. Não, foi diagnosticado uma doença, eu não sei o nome, porque como não é comum no Nelore, eu não lembro o nome. Mas a vacina aspirava no nariz. E morreu os bezerros mais gordos. Aí, depois começou a cair o preço do tourinho para cruzamento também. Eu tinha touro na inseminação, acho que o Miguel lembra de mim, eu tinha o Palanque, que foi o mais vendido na alta, mandei para... Vinha vários... E eu parei, eu consegui liquidar o rebanho num criador só o ano passado, e hoje eu só crio o Nelore, primeiro porque estava difícil eu conviver com essa dificuldade de falta de adaptação do brangos. Né? Não é porque ele era ruim, que ele não é, estava mal adaptado à minha região. E aí hoje eu sou criador só do Nelore, inclusive porque a agricultura está nos apertando também, né? Então, agora a minha pergunta, vamos dizer, para o Trovo, é que como é que se porta esse bezerro caracu em comparação com esse bezerro brangos, né? Que a minha impressão é que ele deve ir muito melhor, porque o brangos o meio sangue é ótimo. A vaca, todo mundo fala da vaca Nelore, a F1 Angus Nelore é tão boa quanto a vaca Nelore. Ela é ótima. E é melhor mãe ainda. Mas eu acho, como eu acho que a vaca Nelore é um grande patrimônio nacional, a meio sangue também é. Mas a minha pergunta é se o branco, essa adaptação do brangos, ele que deve conhecer muito melhor que eu, o brangos e o angus e as outras europeias, como é que se porta o caracu nesse cruzamento. Bom, doutor Zé Luiz, eu não vou poder lhe dizer nada a respeito do brangos. A minha experiência com brangos é zero, mas é como o senhor disse, a sua experiência não tem sido boa. A minha experiência... Desculpa? Pois é. Então, a nossa experiência, eu digo assim, aqui com o pessoal que convive, né, do núcleo aqui, eu, durante vários anos, eu coloquei a minha bezerrada de sobriano em Boitel. E lá na minha região, a temperatura é uma coisa absurda. E nos 2 últimos anos que eu coloquei em Boitel, me levou à decisão de fazer o meu confinamento hoje é na fazenda, que é uma área maior, arborizada e coisa, porque eu achei que é desumano a temperatura que nós chegamos lá, principalmente nessa época agora que está no final, que os animais já estão gordos e tal. É temperatura de 50 graus, não é brincadeira não, é temperatura de 50 graus. Que Nelore, eu vi Nelore, alguns caracu também, pôr a língua para fora na volta do dia. E se não colocar água, nem sei o que acontece. Eles colocam aspersor e tal, e os animais vão e deitam, Nelore, caracu, porque a temperatura é extremamente alta. Não é para o bovino aquilo ali, não sei o que deveria ser feito para melhorar. Agora, se o senhor me perguntar, você perdeu algum animal por calor? Não. Lá na minha região, tem havido relatos de gente que está tendo problema, eu até perguntaria, depois passaria para o Valdeli, a morte de animais F1 Aberdeen, por calor. O bezerrinho nasce, nesses
pastos onde foi lavoura de soja, não tem uma sombra, não tem nada. A vaca deixa o bezerro ali, ele deita depois de mamar, chegam lá, está morto. Isso, logicamente, não acontece no Nelore, por 2 motivos. Primeiro, o bezerro fica menos deitado, ele acompanha a mãe. E o Aberdeen não. Caracu, nós não temos esse problema, apesar do bezerro ficar, mas a maioria, a mãe vai e deixa, geralmente, no meu caso, lá na fazenda, e onde eu conheço, talvez eu não sei se o Rafael e o Valdeli têm essa experiência lá. O calor, eu nunca perdi animais e não tenho conhecimento de mortalidade do caracu por problema de temperatura, por problema do calor. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Eu sempre achei que o caracu devia ser... eu não sabia que havia um grande número. O grande raça para ser cruzada, fazer o F1 com o Nelore. Porque esse cruzamento é sempre importante para as 2 raças. Claro que nós queremos produzir mais. Se tiver que cruzar para produzir mais, vamos cruzar. Eu achei que o caracu seria um aliado importante para o Nelore. Mas, na ocasião, Angus, né, eles trabalham muito bem a marca. Né? Nós fizemos esse cruzamento. O cruzamento foi muito bem, não morreu. Agora, o Brancos puro, quando você começa a ter terceira, quarta, quinta geração, fica mais sensível e casco também. Eles falam que eu tratava muito bem, mas era um problema de casco que você perdia muitos animais adultos por problema de casco que inchava e dizia que era uma bactéria, não sei. Mas o que não acontece com o Nelore, ou acontece muito menos com o Nelore. Quanto à distocia do Nelore, o touro era o Inca, da Três Coxilhas, que me deu problemas sérios. Mas hoje eu resolvi. Muito obrigado. É isso que eu queria ouvir mesmo. Sérgio Ribas tem um complemento aqui. Eu queria acrescentar que 2 características fundamentais do bezerro caracu, conforme a nossa professora do IZ falou, é o parto com o bezerro sem distocia, e uma coisa importantíssima é o vigor do bezerro. O bezerro já sai mamando, já sai dando cabeçada, e é uma coisa fantástica. A gente que vive o dia a dia lá no campo constata isso daí. Então eu queria acrescentar para o senhor e falar que se eu quiser levar uns taurinos, vamos arrumar para o senhor cruzar com o Nelore, que aí o senhor vai constatar isso aí. Tá bom? Bom, Ô, João, antes de passar a palavra... É bom de negócio, hein? Ô, João, antes de passar a palavra para o Valdeli, que o Trovo pediu para ele comentar, e o Rafael, eu pedi a palavra, pedi a licença para eles aqui, eles autorizaram, mas nós que somos do mercado, você entra numa página de uma central, você vai ver várias raças, né? E eu consigo, através dessas andanças, de ver excelentes resultados com a raça X e resultados ruins também com a mesma raça X, certo? Eu acredito que as raças estão aí porque as raças são boas. A falha está na identificação do sistema de produção, qual raça e, mais importante do que isso, qual indivíduo adequado daquela raça que ele vai produzir dentro daquele sistema de produção. Por que eu estou falando isso? É muito comum a gente ver o pessoal usando Ferrari em estrada de terra. O pessoal pegando animais, falando de DEP agora, não falando de raça, mas animais extremados de DEP e jogando num rapador. Jogando num sistema em que ele não tem forma nenhuma de expressar aquela genética. Então, assim, o seu Zé, a gente teve a oportunidade... tem a oportunidade de estar junto lá, né? Não é rapador nenhum lá, né? Mas a gente tem a oportunidade de sempre estar junto, e eu não estou citando a fazenda do seu Zé aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que há uma falha muito grande, e aí eu faço meia-culpa também a quem é do mercado e tudo mais, na identificação da raça e do indivíduo adequado para cada sistema de produção. Tem gente que fala assim, ó, eu vou usar o touro ou a raça que o meu vizinho de cerca ele está fazendo.
O objetivo não é o mesmo, o sistema de produção não é o mesmo, a mão de obra não é a mesma e o comprador dele não é o mesmo. E um, às vezes, vai ficar rico, outro vai quebrar, usando a mesma raça, o mesmo indivíduo. E o que cabe aqui, como mensagem, as raças estão aí, estão se perpetuando porque existe o lugar delas. Agora, cuidado. Qual raça eu devo utilizar? E mais importante do que isso, qual indivíduo dentro de cada raça vai performar dentro do meu sistema de produção? E aí a gente não está falando de escolher, a gente está falando de identificar. Aí que vem a ciência, através das DEPs. A professora estava falando, por exemplo, do sistema de avaliação lá do Intergado dentro do IZ. Então, através das DEPs, através da ultrassonografia de carcaça, que o Zé comentou com a gente aqui, que o grupo está fazendo, através de um programa genético, através da identificação também fenotípica para esse animal sendo complementar, é o que vai fazer esse animal ou não desempenhar dentro de cada sistema de produção. A respeito do cruzamento industrial, lá tem fazendas grandes, lá no Pará, etc., Mato Grosso, Tocantins, que comentam muito da dificuldade de fazer um cruzamento industrial, porque tem que fazer IATF, levar muito no curral, tem fazenda grande que gosta de só largar touro, né? E o cruzamento industrial mais fácil que existe é o nosso, né? É usar o caracu é só largado lá dentro, né? Não tem problema de casco, ele cobre muito bem a campo, ele é adaptado a qualquer região que a gente tem criadores no nosso grupo aí de todo o Brasil. Então o libido dele é muito forte, então é o cruzamento mais fácil que tem a campo, e também hoje tem a genética muito boa nas centrais, então é só conhecer. Quem quiser conhecer, é fácil de fazer, né? Um cruzamento fácil de fazer. E um dos objetivos do nosso grupo aqui também é nessa parte dos indivíduos que o Miguel está falando aqui, a gente prova os animais que a gente troca a genética, né? Então tem em todo o Brasil, tem lugar que é muito frio, tem lugar que é muito quente. Então a genética que a gente usa é uma genética que está dando certo em todo lugar. E o nosso grupo se dispõe a colocar só no mercado animais que vão fazer a diferença. Não, são melhoradores, são animais muito bons, né? Voltando no que o senhor falou, a questão do coisa, em relação à mortalidade do bezerro, nós estamos numa região também muito quente mesmo. Tem dias aí de 42 graus, 43 graus, e a bezerrada que nasce, principalmente essa última que nasce de outubro aí, que é os últimos, no caso nosso, os últimos bezerros, passa por uns dias bem, mas o índice de mortalidade é bem baixo, e o bezerrinho, ele é igual o Nelore, ele nasce e vai indo atrás da mãe, vai se virando. Uma coisa que eu acredito que ainda a gente estava comentando ontem, e que todo o grupo tem uma preocupação em relação ao ubre das vacas puras, de ter uma vaca que no bezerro não mamou porque o ubre é baixo, porque o teto é grande, isso vai eliminando. Então é uma coisa que é uma preocupação do nosso grupo inteiro a fazer isso aí. Porque o que tem que se entender é que mesmo o puro caracu, ele é uma raça de corte, e o bezerro tem que mamar e tem que se virar. Ele por si, não que a gente não deu cuidado, mas que precisa ter essa evolução também dentro do rebanho. Quando se parte desse foco que nós temos no animal de corte, o bezerro tem que mamar sozinho. E voltando mais tem um caso antigo que a gente tinha, que tem um amigo nosso, que o Zé conhece bem, que ele falava assim: o touro caracu não vende, ele não se vende, quem vende é o bezerro meio sangue que vende o touro. Só que hoje o touro caracu se vende, porque a hora que você chega numa fazenda de animais bem selecionado, nós temos aqui, você sai do Mato Grosso, vai no Mato Grosso do Sul, vai na Bahia, você chegar nas fazendas, o gado realmente é um gado de corte. Isso aí, você não precisa gostar falava, não gosto de caracu, mas se você gosta de um animal de corte, o grupo nosso está disposto a oferecer
oferecer esses animais, é os animais que a gente tem para oferecer para o mercado. A Central já tem um animal diferente, e o que você falou é real. É uma coisa que a gente faz todo ano, usando 2 ou 3 bezerros da safra. Eles trabalham bezerro. Agora mesmo eu larguei no gado bezerro de 13 meses. Então você identifica o macho mais cedo também. A evolução é muito grande dentro da raça. Eu vou aproveitar Bom, deixa eu me apresentar, Zé Carlos, sou de Uberaba. Agradecer o Celso pelo convite. Eu quero aproveitar um gancho do Miguel. Houve uma pergunta aqui. Eu vou atender um pedido do Celso ali. Eu faço parte de uma associação, chama Confraria da Carcaça Nelore. Eu acho que nós fazemos um trabalho muito parecido com o de vocês. Nós somos um grupo de, hoje, 47 criadores de PO que fazem um trabalho, e estou para dizer aqui que vocês são maior que nós, porque se for pegar a quantidade de criadores de Nelore no Brasil comparado ao de Caracu, vocês são em 14. Então, vocês estão muito mais na frente que a gente. Mas vamos lá. Deixa eu aproveitar um gancho do Miguel. O Sérgio teve uma pergunta aqui atrás sobre usar o taurino em vaca de leite. Isso está acontecendo muito porque eu visito muitas fazendas grandes de leite, Minas, São Paulo, sul de Goiás e algumas no Paraná. E nos Estados Unidos eles estão fazendo isso porque precisam limitar a produção de leite. Aqui no Brasil, ao contrário. As grandes fazendas de leite e produção acima de 20 mil quilos, eles têm um limitador que é produção de comida. Então, eles vão até onde eles conseguem produzir comida para produzir a quantidade de leite e estacionam por ali. E fazer bezerra holandesa para vender novilha não está tão fácil. O que eles estão optando? Por pegar as melhores vacas, coletar para fazer reposição, e o restante do rebanho vão fazer inseminar de Angus para fazer gado de corte. Só que eles estão usando o mesmo sistema que eles usam para criar bezerra de leite. Ela vai para uma casinha e é desmamada com 90 dias. Nos Estados Unidos, eles já estão acostumados a fazer esse processo que tira da casinha e vai para o confinamento. Aqui no Brasil, eles estão achando uma dificuldade, que é tirar da casinha e pegar esse bezerro, ou a bezerra de 90 dias, e pôr no confinamento. E ela tem que ser confinamento, porque são 2 raças europeias, cruzamento de holandês com Angus. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu acho que vocês poderiam começar a procurar essas fazendas e oferecer a raça mocho caracu, porque eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil após a desmama deles lá, num semi-confinamento ou numa condição melhor para engordar do que o próprio Angus. Eu só queria deixar esse recadinho aí. Obrigado. Só para facilitar a vida do editor, faltou o seu sobrenome, Zé Carlos. Trevelin, senhores editores. Olha, agora uma colocação importante para todos vocês, que eu espero que seja, que o senhor William Sainz nos ajude. Wilson Sainz, da Marfrig. Por favor, como é que o senhor está vendo o encontro? O que o senhor pode colaborar conosco? Wilson. Bom dia a todos, me chamo Wilson Sainz, faço parte do grupo Marfrig. Me pegou meio de surpresa essa fala, não sou muito bom em discurso, mas primeiramente eu quero agradecer o Hugo, que chamou o nosso diretor, viemos aqui nos representar aqui a Marfrig Traseiro, o seu Celso, e parabenizar o evento de vocês aqui, e dizer que nós somos parceiro aqui do seu Cícero, Dr. Cícero, há mais de 20 anos. A gente já negocia com ele, tivemos o maior prazer
de ter conhecido aqui já há muito tempo atrás, através da doutora Regina, que também fazia parte da Vale do Rosário. Então, o que a gente procura é esse tipo de evento de vocês aqui, que está incentivando a melhoria da genética e também de acabamento, que é isso que o frigorífico necessita, né? Então, eu deixo aqui meus agradecimentos de vocês e muito obrigado a todos. Um monte de gente querendo fazer pergunta. Aumentou o preço. Valeu. Muito bom.